Hoje apresentamos mais uma etapa do programa Circuito Agropecuário Etapa Grãos. Informamos aos senhores presentes a programação de palestras do nosso evento. A segunda palestra é como produzir milho em anos com baixos índices de chuva. O palestrante, Dr. André Aguirre Ramos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer aos organizadores o convite. Fiquei muito honrado de poder falar para vocês um pouco da experiência que nós temos, principalmente referente ao assunto de milho em áreas com problema de estresse hídrico. Nós tivemos a oportunidade, há 9 anos atrás, conhecer a região de Sergipe. Tá? Nós começamos um processo pioneiro na época de venda de milho, de híbridos de milho. Tá? Então a gente tem mantido uma frequência, principalmente a gente que trabalha na área técnica, normalmente quando tem algum tipo de problema, alguma dúvida, que a gente possa tentar buscar uma solução. Tá? O motivo da nossa apresentação é para falar basicamente sobre como produzir milhos em ano de baixo índice de chuva, mas principalmente para mostrar para vocês o que é uma visão de quem vem poucas vezes no ano aqui na região. Tá? A região de Sergipe tem um potencial, conforme o professor Alisson falou, né? Inclusive agradecimento também ao Alisson, tudo porque ele fez, não só pela universidade que eu formei, mas como pela agricultura do Brasil. Né? Não podemos deixar de lembrar isso aí. Agora, a região de Sergipe é muito interessante porque ela está no linear de uma grande mudança. E principalmente, e não é só o agricultor que faz isso, no dia a dia nosso também, nós mudamos em duas situações, ou no amor ou na dor. A dor de uma frustração de safra devido a uma situação climática, que foi realmente muito danosa, todo mundo sabe o que aconteceu. Tá? Mas principalmente por quê? Porque já há mais de 5 anos, as tecnologias que desenvolveram, conforme o professor Alisson mencionou, no decorrer do desenvolvimento de outras regiões do Cerrado ou outras regiões do Brasil, já foram feitas aqui. Então o sistema de introdução da braquiária, nós vamos falar um pouquinho, introdução de soja, a sistematização, o plantio direto. Agora o mais importante é porque às vezes o pessoal fala, vamos trazer tecnologia do Cerrado e enfiar aqui, vamos trazer tecnologia do sul do Brasil e enfiar aqui. Não, não é isso. O que acontece principalmente é que essas tecnologias têm que se adaptar à situação do agricultor aqui em Sergipe. Tá? Então isso é que vai acontecer. Tentativa e erro. Todos os processos de desenvolvimento de tecnologia que o professor Alisson mencionou foram desenvolvidos em grande parte pelos agricultores, como vocês estão aqui. Plantio direto. Plantio direto, eu tive com o Nonô Correia, um dos precursores do plantio direto, num encontro internacional de plantio direto, e passamos praticamente 2 dias juntos lá conversando. Quem fez isso aí foi o agricultor. Se nós olharmos o sistema que foi tão falado, dessa integração de lavoura pecuária, ou integração de plantio de soja precoce e milho safrinha, quem fez isso foi o produtor. A maioria dos locais, o mais interessante, né, eu sempre achei que o produtor buscava fazer essa tentativa e erro para ter mais lucro. Mas na grande maioria das vezes, a tentativa do produtor não era somente por lucro. E o lucro às vezes vinha em segundo lugar. A tentativa do produtor era para resolver um problema operacional. Se nós olharmos o plantio convencional contra o direto, na época que ele foi desenvolvido, na década de 70, o diesel era muito barato. O glifosato, o herbicida, era extremamente caro, oneroso. Mas o produtor já não aguentava mais ficar gradeando terra, dava uma chuva, a terra fértil dele ia parar nos córregos. Então ele resolveu 2 problemas. Manter mais umidade no solo com aquela palha e evitar o gasto dispendioso de ficar gradeando em cima de um trator o tempo todo. Se nós olharmos o milho safrinha também foram produtores que fizeram isso. Faltou semente de trigo uma época, associado ao teste que ele estava fazendo de plantar, as empresas proibiam os agricultores de plantar milho safrinha. A empresa que eu trabalhei era proibido. O que nós tínhamos que fazer? Como trabalhava na área de desenvolvimento para melhorar a produtividade do agricultor, o produtor tinha, no Paraná, no norte do Paraná, tinha que comprar milho no verão, guardar esse milho para em fevereiro plantar esse milho. Aí a gente ia lá fazer ensaio
de população em época de plantio. Aqui também nós estamos nessa beira de transformação, principalmente porque já tem regiões que já plantam soja, estão experimentando soja há mais de 5 anos, já estão tentando fazer o sistema integrado de lavoura e pecuária já há mais de 5 anos, e vai ser uma questão de ajuste fino para essa região mudar. E aí ganha porque você não fica mais tão à mercê do clima, como acontece nos dias de hoje, tá? Isso aqui é para mudar o slide, não, né? Por que não está mudando? Boa questão. Agora foi aqui ou aí? Então, por favor, próximo. Vai ficar... Vamos lá. Fica, por favor. Bom, então produtividade. Como é que eu vou produzir? Esse é o grande. Nós estamos a situação do Sergipe, praticamente, é a última região no Brasil onde nós temos uma predominância de milho. Ah, por que planta milho? Milho porque é rentável. Milho porque se der seca eu consigo ensilar isso aí e dar para o gado. Então não tem uma perca de 100%. Tá. Todas as outras regiões que tinham esse mesmo refrão, como as regiões montanhosas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a região do sul de Minas, que eram 100%, mudaram. Mudaram e hoje você vê mais rentabilidade para o agricultor. Por isso que eu acho que é inevitável. Às vezes, tá 5 anos a soja não pegou. Tá 5 anos a parte de uso de braquiário no milho. Isso é questão de ajuste. Quem vai fazer esse ajuste são vocês, conforme aconteceu nas outras regiões. Tem regiões do Brasil e a grande vantagem é que o milho é sempre mais complicado de ser plantado. Então vocês estão na frente do pessoal do Mato Grosso, que eram plantadores de soja e depois viraram plantadores de milho safrinha. E aí foi um Deus nos acuda. Por quê? Porque eles não tinham os cuidados necessários para o plantio do milho, que a soja às vezes fazia uma vista grossa. Então, se isso acontecer aqui na região, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido do que em outra região qualquer que tinha um cultivo de soja, tá? A produtividade, por gentileza, próximo. A produtividade hoje, ela, principalmente do milho, ela é definida por essa equação. O que é produtividade? É o ambiente mais o híbrido que eu estou plantando, obrigado, mais o manejo que eu vou fazer, o investimento que eu vou fazer, muitas vezes em relação da perspectiva. Se eu tenho uma boa previsão de clima, eu invisto mais. Se eu tenho ou estou plantando mais tarde, eu invisto menos. Então isso tudo a gente contabiliza. E principalmente o trade, que é a biotecnologia. Nós vamos deixar um pouco de fora. Vamos falar rapidamente sobre isso aí. Então a fórmula da produtividade basicamente é essa. Opa! Bom, o ambiente que nós falamos é intrínseco. Nós estamos aonde? Nós estamos em Frei Paulo, na longitude e latitude está ali embaixo, uma altitude de 240 metros de altitude acima do nível do mar. Nós estamos numa situação de chuva, onde os melhores plantios normalmente enquadram-se no final da primeira quinzena de abril e vai até a primeira quinzena de maio. Então isso é um geral da região, não podemos deixar de entender. Se nós pegarmos um estudo que tem do Ministério das Minas e Energias, de uma amplitude muito grande, nós estamos aqui, basicamente, onde está essa setinha escura, tá? Ali, esse é um mapa de distribuição de chuvas, tem para o Brasil todo e vão por mim, isso funciona muito bem. Então nós estamos numa região que o clima de chuva é variável de 700 a 900 milímetros. Mas está cada vez reduzindo. Sim, cada vez está reduzindo. Tá? E para isso nós vamos ter que adequar tecnologias que estão por aí. Eu queria agradecer também o pessoal da Fazenda Serra Preta, aqui do município de Frei Paulo, que cedeu esses dados de precipitação dos 4 anos que nós colocamos aqui. O que ele quer dizer? Com os 4 anos, tá? Nós temos as chuvas de janeiro a dezembro, o plantio algo em torno de abril, e aqui vocês vejam o total embaixo, a última linha, a quantidade de chuva, né? Nos principais meios. Lógico, isso aqui é média da fazenda. Tem regiões aqui que nós estávamos conversando agora mesmo aqui em Frei Paulo, que choveu 300, em vez de 347 milímetros esse ano, 200 e poucos milímetros, 250 milímetros. Então isso aqui é uma média para a gente tentar entender.
Se nós fizermos uma contabilidade, como se essa chuva, levando em consideração que essa chuva tivesse muito bem distribuída, existe uma fórmula matemática de saber qual a produtividade de milho que eu posso obter. Então, se nós pegarmos essas produtividades, né, ela está aqui, vamos ampliar isso aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Para a gente ver aqui. Tá. Nós temos 2015, o potencial para 600 milímetros aproximadamente, nós tínhamos uma produtividade que poderia ser 134 sacos. 2016 com 546, 123. 2017 com 900 milímetros, 200 sacos por hectare. E em 2017 nós tivemos áreas aqui na região com 170 sacos por hectare. Tá? E agora, com esse problema que nós tivemos esse ano, 340, nós teríamos precipitação para algo em torno de 78 sacos. Isso é matemática. A gente sabe que matemática na biologia não funciona muito bem. É tão interessante que alguns agricultores que nós estávamos falando agora mesmo, com uma média de precipitação de 250 milímetros, a hora que eu fiz a conta, não era suficiente para produzir 60 sacos. E a expectativa de colheita é de 80 a 90. O que é isso? Isso é eficiência. Então nós conseguimos ter mais eficiência. É isso que o agricultor tem buscado. Agora, como é que eu atinjo essa eficiência? Bom, falando em híbridos, nós pegarmos um lugar que tem um clima privilegiado, igual dos Estados Unidos, aonde no meio oeste americano chovem 700 milímetros por ano, só que o lençol freático é extremamente raso, o solo parece uma várzea, né? Escuro e com a retenção de umidade tremenda. Para um dos maiores pesquisadores na parte de fisiologia de milho, que é esse professor da Universidade de Iowa, Fred Biloy, o que ele fala? Ele fala que 28% é clima. Então 28% de uma produtividade para os Estados Unidos é clima. O nitrogênio para o milho, algo em torno de 26% aproximadamente. Se nós pegarmos o híbrido, 19%. Cultura anterior, 9,4%. Sistema de plantio, se é direto ou convencional, 6%, e químicos. Se nós associarmos, tirando o clima, que nós não temos o domínio, e vamos supor que nós não temos o conjunto de irrigação, o resto tudo, nós estamos com 70% nos Estados Unidos, que são os outros fatores. Quando nós mudamos para o Brasil, o estudo que existe é na Universidade de Piracicaba, aonde eu tenho que o Centelhas e o Batiste, o que eles fizeram? O clima, a situação de produção do milho no Brasil, 50% é clima. E nós sabemos, olha o que aconteceu com o clima. Adiantou comprar um híbrido melhor? Adiantou fazer a cobertura, passar um herbicida, fazer todos os tratos? Se o clima não apareceu e me frustrou a produtividade. A parte de solo, 23%. A planta, o híbrido, a soja, a variedade, a adaptação dela para o local, seriam os outros 13%. E a parte de manejo. Olha, então eu estou entrando no jogo como agricultor aqui em Sergipe, que 50% depende do clima e os outros 50% depende desses outros dois fatores, no qual vocês ou nós temos influência. Então é esse o momento de atingir. Esses são os locais de ação que nós vamos ter que fazer. Pois bem, para nós falarmos de milho, eu não tenho. A gente pode falar de plantio direto, da rotação de cultura, de braquiária, de descompactação, de construção de perfil, do jeito que vocês quiserem. Mas primeiro, como nós estamos falando de milho, nós precisamos entender o milho. E entender o milho e saber como é que o produtor que produz bem milho em baixas condições de chuvas, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é entender da cultura. Então nós temos o milho para desenvolver ele tem a fase vegetativa e a reprodutiva. A fase vegetativa vão todos os estágios até o início da emissão do pendão e da boneca da espiga. Depois, o reprodutivo são várias fases, desde polinização, embarcamento, polinização e enchimento de grão. Bom, no milho que nós conhecemos do ciclo de 125 a 135 dias, o potencial produtivo desse milho ele é definido em 4 épocas, das quais 3 épocas são antes da floração, ou seja, é numa época que eu ainda consigo entrar com o pulverizador basicamente para fazer algum controle. Então os produtores que fazem a maior nível de produtividade com baixo uso de insumo, nitrogênio e outros, eles conhecem, eles fazem práticas que eles, entre aspas, eles enganam o milho.
Se nós pegarmos aqui a 230, 240 metros de altitude, plantando aí dia 20 de abril, por exemplo, o milho tem umidade no solo, com 5 dias esse milho está nascendo, com mais 13 dias esse milho já aparece com 4 folhinhas. Aqui é uma planta com 3 folhinhas. Se nós olharmos aqui, ó, a gente já conta que já faz esse anel aqui em cima, né? Então a gente conta 1, 2 e 3. Então essa planta está com 3 folhinhas. Mais 2 dias aqui em Frei Paulo, com o calor que nós estamos aí numa situação normal de verão, ela já desenrola a 4ª folha. O milho, então, com 18, 19 dias de plantado aqui em Frei Paulo, se eu plantei em abril, ele vai ler o ambiente e vai tentar trabalhar para aquela produtividade. Por exemplo, essa produtividade do ano passado, que chegou a mais de 170 sacos por hectare, com 18 dias esse milho leu o ambiente e viu se ele estava identificando a cobertura que eu fiz. Só que é muito complicado, porque na maioria das fazendas, às vezes com 18 dias de plantado, o adubo de cobertura nem chegou na fazenda. E aí o que eu faço? Então, dos produtores aonde eu já estou vindo de soja, que não é o caso, a realidade atual da região, aonde eu estou vindo de soja, que me sobra, ou já conta para a produtividade, cada saco de soja que eu produzo, eu deixo 1 kg de nitrogênio. Os híbridos que vocês estão trabalhando, a gente está vendo outdoor, já acompanha aqui há 9 anos praticamente, os materiais mais plantados aqui. Os materiais plantados aqui, eles precisam de algo em torno de 17 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada. Bom, 1 tonelada são 16,6 kg. Se eu dividir 17 por 16, 1 para 1. Então, no pessoal que consegue fazer a soja, esse sistema integrado, eles não pensam somente na soja, eles pensam no sistema todo. Por quê? Porque às vezes eu vou cultivar uma soja mais precoce, isso não é a situação deles. Às vezes eu posso ter uma soja 1 ano, eu tenho que contabilizar que no próxima safra que vai vir ali, eu já tenho um estoque de nitrogênio. Então, se eu produzir 60, nós tivemos história de 65 sacos em área de primeiro ano aqui na região. Então, nós vamos trabalhar com seus 50 sacos. Se eu colher 50 sacos e vou plantar o milho no outro ano, eu já tenho 50 sacos de milho em nitrogênio. E o mais interessante, se nós entendermos que a plantinha de milho desse tamanho, com esse sistema radicular aqui, o milho não tem condição de, se você tem aqui uns 3 bags de fertilizante, de ureia, por exemplo, a planta não vai ali e come e mastiga, não. Aquele fertilizante tem que receber água para quê? Tem que receber água para solubilizar. Tem que receber água para reagir no solo, principalmente com a matéria orgânica que está no solo. E tem que receber água para ser absorvido. São 3 processos para absorver água. É muita água. E às vezes, eu já escrevi isso em vários artigos, que a adubação do milho de cobertura tinha que ser feita nessa fase. Isso está errado. Nessa fase, o milho tem que estar enxergando o nutriente pronto. As regiões aqui, inclusive por palestras que nós ministramos e conversas com representantes, já tem agricultores que o ano passado fizeram a cobertura enterrada. Como nos meses anteriores ao plantio, realmente a gente não está muito apurado, eu posso comprar a ureia aqui na Petrobras e em vez de usar uma protegida, eu plantar. É isso que eu faço. Na região de verão, eu tenho 2.500 hectares de milho verão. Esses milhos, se a previsão se confirmar, eu devo plantar esse milho dia 20, 22 de outubro, a exatos 23 dias, 25 dias. A cobertura minha, estou terminando agora, nesse momento, começou essa semana. O que eu faço? Eu pego a ureia, e uma adubação pesada, são 200 kg de nitrogênio, isso dá quase, tirando do plantio, dá quase 360 kg de ureia pura. Eu pego a plantadeira, e se eu estava acostumado a plantar, se eu vou plantar o milho nesse sentido, eu só dou um ângulo para não entrar na mesma linha. E fazem 12 anos que eu faço isso. Se eu chegar para o gerente das fazendas e falar, nós vamos mudar, nós vamos fazer a aplicação, eu não consigo mais. Os milhos requeimam menos. Por quê? Porque a hora que o milho está nessa fase, ele já está enxergando o nitrogênio pronto. Então nós temos que pensar 3 vezes antes. Se eu chego no milho, o milho vai definir produtividade nessa fase e porventura está um sol de rachar, eu vou usar ureia?
eu vou perder 80% da ureia se eu for jogar. Então eu vou esperar, eu passo a fase de definição. Agora, se eu jogo antes, principalmente incorporando, eu não vou cortar muito fundo, é 2 centímetros de solo em cima, pronto, acabou. Então são modos de facilitar. Nós não temos como competir, você imagina, nós temos que rezar, se nós juntarmos agricultores, talvez dê o quê? 3 milhões, 12 milhões de agricultores no Brasil. Nós não temos potencial para o cara lá de cima rezar, para a turma de São Paulo, que às vezes tem que rezar para ter água, para beber, para tomar banho. Então nós temos que se virar, nós temos que se virar, não tem outra forma. E uma das maneiras essa é de eu antecipar, entre aspas, enganar o milho. Eu não vou jogar essa quantidade de nitrogênio que você me falou, essa quantidade de ureia, mas eu faço ela muito bem aplicada. Eu faço antes, eu incorporo, e a hora que eu planto, eu não tenho mais nenhuma operação complicada que dependa de clima para fazer. Porque se o milho nasceu, eu já tive água para solubilizar e reagir no solo. Então esse é o procedimento que o pessoal faz. Se nós observarmos aqui uma ilustração do milho, ele em V4, ali, com 4 folhinhas, vai definir isso aí. Então nessa fase eu não posso estar competindo com planta daninha. O milho tem que estar enxergando o adubo que eu coloquei. Se eu deixar para fazer mais tarde, vai passar da época, então esse milho não vai trabalhar. Uma das pessoas que fez, conheci muita gente que trabalha com milho, apaixonado com milho, mas teve um cara que saiu do Rio Grande do Sul, técnico agrícola, ensinou muita gente a plantar milho, inclusive eu, falecido há 4 anos atrás, ele morava em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e ele falava que o milho é uma cultura dos pouquinhos, e foi a melhor definição. Por quê? Porque você tem um milho que, para cada região, se eu fizer tudo certo, dá mais de 170 sacos por hectare, só que se eu pegar a média de 2017, ela não chegou a 120. Então o mesmo híbrido que o fulano plantou, porque eu adubei um pouquinho mais tarde, eu plantei um pouquinho mais rápido, eu usei um pouquinho a menos de plantas, e aí você chega num potencial bem abaixo de 170. Então a melhor definição. Se nós pegarmos a próxima, que aqui, na situação de Sergipe, não adianta falar que é igual a todas as regiões, por isso que eu vou trazer a tecnologia do Cerrado e do Mato Grosso, não, ela vai ter que ser trabalhada. Aqui no milho, nós temos problemas muito sérios, problemas de fungo de solo, porque milho, mesmo o cara arando a região, eu tenho uma quantidade de patógenos muito alta, então eu tenho que trabalhar isso aí. Tenho que fazer o uso de alguns protetores, porque esses milhos são específicos para alta produtividade. Como eu tenho presença de palha, eu vou ter doenças, né? E o V8 que a gente está acostumado a passar com o pulverizador, que é o pulverizador de arrasto normalmente, que é a última chance de passar, eu tenho que aproveitar isso aí para fazer uma ótima aplicação, já preconizando essas doenças que começam na folha, poderão afetar grãos ardidos, aumentar o número de grão ardido, piorar a situação de colmo da estrutura dessa planta ir para o chão mais cedo. Então em V8, nessa fase, o milho já definiu, você nem sabe onde é que vai sair a espiga, ele já definiu o número de carreira de grãos. Em V12, ele flechando, ele também não sei onde é que vai sair a espiga, já definiu o comprimento. Então, dos 4 pontos de produtividade, os 3 já aconteceu antes de sair flor. Por isso que eu tenho que ser muito ligeiro, muito rápido no milho. Tá? E a última, lá no enchimento de grão, quando ele está em ponto de milho verde, tá? Que é onde dá o peso médio de grão. Aí eu já não tenho muito o que fazer, não tem como entrar na lavoura mais, né? Bom, transgenia, né? Todo mundo ouviu falar isso muito sobre milho resistente à seca, soja resistente à seca, que ia ser uma maravilha aqui para o Nordeste. O que aconteceu? Desapareceu. Tive a oportunidade de participar de avaliações em Nebraska, que é uma região que tem muito sistema de irrigação e é fácil, e é seca, muito fácil de fazer esse ensaio. Então você tinha materiais que propunham menos de 25% de sofrer com seca, e a hora que nós fazíamos avaliações mediante a testemunha, que eram híbridos antigos, já conhecidamente bons para seca, não ganharam nenhum. Então foi um sistema que não funcionou. Então os sistemas de transgenia, não adianta contar com eles nessa geração passada, talvez numa futura, sim. Então esquece isso aí, vamos trabalhar com híbridos que vocês têm aqui. Tudo que eu falei com vocês, da ureia, dos híbridos, teste um pedaço.
Não vai fazer 100% da área. Isso com híbrido, né? É muito fácil. Às vezes o agricultor fala, não, eu ouvi falar que o fulano produziu bem tal híbrido, põe 100% da área, sendo que tinha uma boa produtividade com aquele milho que estava plantando. Experimente, tenha curiosidade, faça a adaptação da tecnologia para a sua situação. A planta não come adubo, ela bebe adubo. Se eu tenho pouco fertilizante no solo, vocês acham que eu vou ter que beber mais ou menos água? Mais água. Se eu tenho mais fertilizante no solo, eu vou precisar, para mim produzir bem, beber mais ou menos água? Menos água. Porque com pouca água, eu já, nas fases de definição de produtividade de todas as culturas, eu já consigo suprir grande parte dos nutrientes. E principalmente, eu não estou na mão de São Pedro, se esse fertilizante já está no solo. Não é aquele, eu vou plantar milho segunda-feira, jogo hoje o fertilizante, uma dose violenta. Não vai dar tempo. Como é que vai solubilizar isso? Não é qualquer chuva que vai fazer isso aí. Então eu preciso de tempo. Quando eu tenho o sistema integrado, casa muito bem, porque eu estou pegando o adubo da soja, que sobra, para o milho. E a soja lá na frente, 2 meses depois, vai pegar o que sobra do milho. Tem um grupo de agricultores que saíram do sul, foram para Rio Verde, são de descendência holandesa. Para mim, tem um mais maluco lá, eu sou muito amigo dele. Sempre está testando alguma coisa. É lógico, cada 4 coisas que ele faz, ele acerta uma. Mas ele é inovador em tudo. O que o pessoal faz? Eles, para resolver um problema operacional, porque não tem nada que atrapalha mais o plantio do que você ter que reabastecer de adubo. O que eles fizeram há muito tempo atrás? Chegam em agosto, eles vão plantar em outubro. Chega em agosto, eles pegam o fósforo que eles vão jogar na soja, mais o fósforo que eles vão jogar no milho e safrinha, segunda safra, junta tudo e joga em agosto na superfície. Pega o potássio que eles vão jogar na soja e o potássio que eles vão jogar no milho lá em fevereiro, juntam tudo e jogam em agosto. Plantam a soja, e a soja que eles estão plantando não é a soja tardia, porque senão com aquela quantidade de adubo ela ia viçar muito, ia dar doença e não ia produzir, mas não, eles estão plantando soja cada vez mais precoce. Estão plantando soja precoce por quê? De medo da ferrugem, de parar de gastar com fungicida. Se ele está tendo o mesmo resultado com soja de ciclo de 105 dias, para que ele vai plantar um de 140? E aí ele ganha espaço para entrar a segunda safra. O adubo já está todo colocado. Esse cara, há 2 anos atrás, o último teste que estava fazendo, ele dessecou a soja e entrou no mesmo rastro pulverizador com um aplicador de nitrato de amônio. Ele já estava fazendo cobertura na soja morrendo. Segundo ele, as pedradas que dava na folha queimada agilizavam o processo de secagem da soja. Ele fez a cobertura 7 dias antes de plantar o milho. Então é ganhando eficiência. Adubação de sistema. Quando o cara joga esse adubo na superfície, o que significa? Significa que para ter uma boa produtividade, ele já tem isso no perfil. O adubo já está ali, solubilizado, reagindo no solo. Com uma chuva ele já absorve. Aquele adubo que ele está colocando ali é para repor a produção que vai embora. Aí eu vou ter 1 ano de safra para se incorporar no solo, reagir bonitinho e ficar disponível para a próxima lavoura no próximo ano. Então é isso que o pessoal tem feito. Faz um teste para resolver um problema operacional, quando acerta vai à frente, quando não acerta reúne com outros, vê quem está testando alguma coisa similar e faz algo nesse sentido. Então nós falamos na Austrália, produtividade de algodão até acima de 270 arroba e entrando com trigo na sequência. Por favor. Opa, agora funcionou. Na África do Sul, na mesma latitude do Paraná e o sul de São Paulo, numa altitude totalmente diferente daqui, 1.500 metros de altitude, areia de deposição do deserto, vem do deserto do Kalahari e caiu, então tem de 2 metros a 11 metros de profundidade. Chuva média 400 milímetros, nordeste da África do Sul. Vocês estão achando que estão numa situação ruim? Lá é muito pior, certo? Porque estou numa areia vindo de fora, não tem nada na areia, nutriente nenhum, veio, depositou ali por milhões de anos, o pessoal está plantando, chove muito, janeiro e fevereiro e acabou. Chove muito não, porque chove 392 milímetros,
fechou esse ano, que não foi um ano ruim, segundo eles, e eles tinham potencial para produzir 120 sacos por hectare. E aí vai o grande dilema. Como esse pessoal consegue produzir isso tudo? 350, se eu for fazer conta, jamais ele chegaria nisso aí. Mas o principal deles, além ele não, é plantio direto. Para a situação desse plantio direto não resolve. Porque se eu colocar alguma coisa ali, alguma planta ali, ela vai drenar o solo. Então eles não põem. E me provaram que não adianta. Totalmente diferente. Espaçamento de milho. Espaçamento de milho lá é de 90 a 2,5 metros. Totalmente diferente do que eu falei agora mesmo. Plantas, esse é o principal. Eles possuem plantas com bastante prolificidade. Prolificidade é que nós tínhamos nos milhos antigos. Se alguém cultiva milho de paiol aí, deve olhar. O milho dá 2, 3 espigas grandes. Tá? Eles plantam uma população final de 35 mil plantas por hectare, só que cada planta dá de 2 a 3 espigas. Então o consumo de água é muito menor, por isso que a conta não fecha. E o mais interessante, né, depois que eu cheguei de lá, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido. Eu cheguei nas principais empresas do Brasil, né? Cheguei no pessoal da Pioneer, pessoal da Monsanto, pessoal de franqueados como a LG. Falei, por que vocês não trazem? A Pioneer comprou uma empresa lá, que era a maior empresa da África do Sul, chamada Panar. Por que não trouxe a semente para testar? Perguntei para o chefe de pesquisa, há umas 3 semanas atrás. Cheguei o pessoal melhorista da LG, pessoal da Monsanto, Alejandro. Falei, cara, por que não testa isso para a região do Nordeste, para os últimos plantios de safrinha? Você imagina, porque, bem da verdade, não é muito negócio para a empresa. A empresa se especializou em ter 60, 65 mil plantas com uma boa espiga por pé. Então eu vou reduzir a metade, praticamente, e dar 3 espigas. Então é um negócio extremamente viável para o agricultor em regiões onde tem menor precipitação, mas às vezes o pessoal tem que olhar dentro da empresa, é problema deles. Só falei o seguinte, já pus medo. Fui na Monsanto, falei que o pessoal da Pioneer vai trazer. Fui na Pioneer, falei que o pessoal da Monsanto vai trazer. Agora vocês se viram, né? Porque se não tiver esses híbridos, no mercado hoje nós temos aproximadamente 12% dos materiais que tem essa característica de dar a segunda espiga. Mas isso só ocorre quando eles estão em produtividade. Olha da onde a gente viu isso. Quando dá um problema de plantio, uma semente ruim, que você vê que nasce 40 mil plantas finais ali, tem a maioria, mais de 40% das plantas tem a segunda espiga. Então isso é extremamente viável. Não para produzir 180 sacos, mas para manter a produtividade de 120 numa situação de seca. Tá? Aqui só para mostrar lá, apesar dos mais interessante, apesar do solo ser vermelho, tem 12% de argila, porque a argila, a areia veio de fora, né? Veio pelo vento. Então eles têm características, eles fazem estudo. Aqui, vamos lá. Aqui tinha uma trincheira, eu tenho 1,80 m, isso aqui até no final tinha raiz de milho lá embaixo. Milhos que tem a capacidade de ter mais de 2 espigas e tem um sistema radicular que vai lá embaixo. Só que eu tenho que construir, porque isso aqui é uma areia que não tem nada. Nada, é uma areia que vem pelo vento. Então tem que construir também. Tem que pôr calço, tem que fazer essas coisas aí que nós falamos. Tá? E aqui eu trouxe essa foto aqui, na África do Sul também, que teve região aqui que teve problema com rato no plantio. Pra vocês terem ideia da similaridade da África do Sul com vocês, lá também. Nós começamos a passar, de vez em quando, cada moeirão de cerca, às vezes passava 4, tinha um pau desse aqui. Em algumas regiões tinha um monte, cada moeirão tinha um. Para que é isso aqui? Aí o cara falou, por causa de rato. Eu falei, como assim rato? Não, porque você coloca aí vem aves de rapina, gavião, etc. E senta. Só dele estar aqui, os ratos já ficam mais arisco. Tá vendo? Tá vendo? E o mais engraçado é que ano passado, em maio, se não me engano, o pessoal estava com o mesmo problema na região de Freipal, né? Então, bom, considerações finais. O que nós temos visto, todos os processos que foram importados das outras regiões para controle de seca, maior produtividade, maior segurança, estão aqui. Nós já falamos, plantio direto, braquiária,
uso de soja rotacionado, etc. Lógico, tem um monte de problema de soja, logística, se der seca, etc. Mas todas as ferramentas estão aqui. Agora, quem vai ter que adaptar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, são vocês. Então, o momento é muito interessante, principalmente pelos prejuízos que ocorreram nas safras passadas, né? Nós temos que ter mais segurança para produzir, vocês precisam produzir mais e a um custo menor, não tem outra forma. As principais inovações e soluções para a seca já estão sendo tratadas, como acabamos de falar. Não esquecer de posicionar os híbridos de milho de acordo com a região, época de plantio e população. Nós mais vimos há 9 anos atrás e continuamos vendo até hoje que o produtor começa dia 15 de abril e termina final de maio com às vezes o mesmo híbrido na mesma população. Não tem como dar certo, tá? Se conseguirmos ampliar o volume de solo explorado pelas raízes das lavouras, melhorando gradualmente os níveis de nutrientes nos solos, seremos menos reféns das chuvas, teremos produtividades boas como na Austrália e segurança como na África do Sul, tá? Então era isso, já me mostraram o tempo. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês, falar para vocês que não adianta nada, né? Eu já dizem que o Einstein, já tem gente que fala que a definição de insanidade é sempre você fazer a mesma coisa e estar esperando um resultado diferente. Tente fazer alguma das coisas que vocês estão vendo aí, ou que eu falei aqui, experimenta um pedaço da área para fazer isso aí, vai ajustando a tecnologia, porque se vocês continuarem fazendo a mesma coisa, é difícil você conseguir ampliar a produtividade, tá? Aqui meu nome, meu e-mail, meu telefone, tem o WhatsApp aqui, logicamente, evidente que eu não sei tudo, mas eu tenho a vantagem, eu sei quem sabe. E aí se tiver alguma dúvida, algum problema, a gente está à disposição, é só dar um tempinho que a gente procura alguém para tentar resolver o problema de vocês, caso vocês assim o tenham, ok? Muito obrigado, a gente vai estar aberto a perguntas agora.